Olá, você. Me diga uma coisa, você que está me assistindo agora, tem medo de morrer? Você, espírita, você tem medo da morte? Eu acho que 90% das pessoas que estão me assistindo, ou mais, 99% vai dizer que tem medo da morte. E você, espírita, se sente mal por ter medo da morte? Você que faz parte dessa doutrina tão esclarecedora, que estuda essa filosofia, você teve sua vida um tanto quanto modificada através da reforma íntima. Mesmo assim, ainda conserva em você o medo da morte, você se envergonha disso? Pois eu vou dizer a você, não precisa se envergonhar. Isso é natural do espírito encarnado nesse planeta de provas e expiações. É natural. O medo da morte é, é um estado conservador. Faz com que nós possamos, tentando habitar o máximo de tempo possível aqui nesse planeta através desse corpo, aproveitar essa chance divina e maravilhosa que nós temos através de provas e expiações de conseguirmos subirmos mais um degrau no nosso caminho evolutivo. Mas o que é que a doutrina espírita nos diz disso? O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, livro esse que faz parte da base da codificação da doutrina espírita. Sempre lembrando que são 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, este livro aqui, O Céu e o Inferno, e a Gênesis. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esse livro, no seu capítulo 2º, intitulado Temor da Morte, ele traz um subtítulo chamado Causas do Temor da Morte. É o primeiro subtítulo desse livro. Esse livro é dividido em 2 partes. Eu estou falando do 2º capítulo da primeira parte. Causas do Temor da Morte é o subtítulo. E ele traz no seu item 2º, veja só o que é que o estudo que Kardec fez nos traz sobre o temor da morte. Item 2º. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu próprio adiantamento. Tá aí. É normal. Se a gente não tivesse medo da morte, a gente negligenciaria isso aqui. Por que eu iria cuidar bem dessa vida sabendo que a morte não existe, sabendo que... Eu sei de tudo isso, que a morte só existe para o corpo, mas eu daria menos importância a essa passagem na Terra, essa passagem terrena, se não fosse, como ele diz aqui, a sabedoria da providência divina. Qual a sabedoria da providência divina? Esse instinto de conservação que ela nos deu. Esse instinto de conservação, esse instinto que nós temos que se conservar, senão nós vamos sair por aí a qualquer probleminha se matando, né? Teve algum problema, se mata porque você vem em outra encarnação e a coisa não é dessa forma. O suicida sofre muito. Então, ter medo da morte é natural e é necessário para esse nosso nível evolutivo. Lá na frente, no item 3, ele diz o seguinte: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Vejam como a coisa é diretamente ou inversamente proporcional. Enquanto mais conhecimento da vida futura, menos medo você tem da morte. Mas é um medo. É um menos medo, controlado. Não é uma negligência. É um entendimento do que é necessário para você. Nós sabemos que o que é necessário para nós nesse momento é estarmos encarnados na Terra, até que chegue o dia da nossa separação do corpo. E aí vamos trilhar, vivos como sempre estivemos, antes, durante e depois dessa vida. Então fica aí o ensinamento de Kardec, o ensinamento dos espíritos, não é de Kardec, o ensinamento dos espíritos que foi organizado por Kardec nesse célebre livro, no seu capítulo 2º, Temor da Morte, o livro
o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.